Olá, meu nome é Rosimeire, eu sou professora do curso de nutrição Metrocampri. Eu vou comentar com vocês uma questão do ENAD de 2013, que é a questão número 5, discursiva. A primeira questão a ser comentada é a questão discursiva 5. Essa é uma questão que traz, na sua elaboração, um gráfico com dados epidemiológicos que representa a modificação do perfil nutricional da população brasileira de 1974 a 2009, segundo o Consenso Brasileiro de 2009 da ABESO. Esse é um gráfico que retrata o índice de massa corporal da população adulta brasileira, do sexo feminino e o sexo masculino, e um dos indicadores bastante utilizados para esse diagnóstico da obesidade, né, o MC, e que coloca algumas limitações em relação a esse método de diagnóstico do estado nutricional. A primeira alternativa, que é a alternativa A, eles pedem para relacionar a influência do padrão alimentar na modificação do perfil nutricional da população brasileira no período de 74 a 2009. O que a gente pode verificar, né, observando este gráfico, é que perante todo esse perfil, né, que a população apresenta nessa evolução de 74 a 2009, né, com a questão da prevalência de obesidade, né, em relação também ao excesso de peso, tanto a população masculina quanto a população feminina. Então, eles pedem para justificar qual que é a influência, de que forma que o hábito alimentar, né, de que forma o padrão alimentar da população pode ter contribuído para esse crescimento, né, da obesidade e do excesso de peso da população. O que nós temos que ficar atentos, né, é a relação que a gente consegue observar perante dados dos estudos, é que a população ela vem apresentando um alto consumo dos produtos industrializados, né? Cresce muito o consumo dos produtos industrializados, os produtos processados e ultraprocessados. Esses produtos, eles apresentam na sua composição uma grande quantidade de gorduras saturadas, as gorduras trans, açúcares. Então, de certa forma, a composição desses alimentos vão contribuir, né, para que a gente encontre esse perfil nutricional da população. Uma outra questão importante a ser comentada é que perante todo esse cenário que nós estamos vivenciando hoje, a qualidade de vida, a questão que as pessoas elas procuram alimentos semi-prontos, aqueles alimentos que eu tenho um tempo menor de preparo, né? E esses alimentos, possivelmente, eles acabam apresentando essa composição, e qual eu coloquei no contexto, né, da discussão. É uma coisa para que a gente possa pensar hoje, né, refletir, e a população também refletir essa questão desse perfil nutricional que a gente se encontra hoje, e tentar melhorar a questão do consumo dos alimentos in natura. Esses alimentos eles apresentam baixo consumo, né, nesse período de 74 a 2009. Então, já se sabe que os alimentos in natura já é conhecido que são os alimentos ricos em fibras. Esses alimentos têm uma quantidade maior de vitaminas, uma quantidade maior de minerais. Eles apresentam, né, uma questão nutricional, né, melhor em relação à questão dos alimentos industrializados. Então, a população perante esse cenário apresenta um baixo consumo do grupo de frutas e hortaliças. Então, essa seria alguns pontos importantes
a ser colocado na questão. Então, a gente pode fechar a resposta dessa questão colocando que perante a análise desse gráfico, né, desses lados do sexo masculino e feminino, com o aumento, né, a questão da prevalência da obesidade justificada pelo alto consumo de alimentos industrializados e pelo baixo consumo dos alimentos in naturas, e principalmente os alimentos, né, que grupos de alimentos? As frutas e as hortaliças. A questão A, eles pedem para relacionar a influência do padrão alimentar na modificação do perfil nutricional da população brasileira no período de 1974 a 2009. O gráfico, se a gente observar o gráfico, o que a gente pode constatar? É que esse gráfico ele deixa bem claro que nesse período de 74 a 2009, a prevalência de obesidade e excesso de peso, né, ela aumenta, e eles pedem para tentar justificar, né, qual a influência do hábito alimentar, do padrão alimentar nessa prevalência de obesidade e de sobrepeso, né, nesse aumento. O que a gente pode constatar, o que a gente pode colocar perante essa questão? Que a população, nesse período, né, de 74 a 2009, apresenta um aumento do consumo de alimentos industrializados, que são os alimentos processados e ultraprocessados, e na composição desses alimentos, eles apresentam um conteúdo de gorduras saturadas, de gordura trans, colesterol, também a questão dos açúcares, né? Então, a população, ela com esse padrão alimentar de aumentar esses consumos desses alimentos específicos, acaba deixando de consumir os alimentos de forma in natura, que esses alimentos na forma in natura são os alimentos que têm uma quantidade maior de fibras, são alimentos que têm uma quantidade de vitaminas e de minerais que são ideais para a população e para a saúde da população. E com isso, ela deixa de consumir o grupo de alimentos, principalmente o grupo de frutas e hortaliças. Então, outro ponto importante a ser levantado é que, com a qualidade de vida que nós estamos presenciando nesse período de 74 para 2009, né, no decorrer desses anos, a população mudou essa qualidade de vida e ela passa a ter menos tempo para o preparo das refeições. E isso proporciona a busca desses alimentos semi-prontos, esses alimentos industrializados, e dessa forma contribuem para o perfil nutricional, o qual nós estamos verificando e o que o gráfico coloca para a gente. A questão B, eles pedem para citar uma limitação relacionada com o IMC e a gordura corporal. O IMC, que é o índice de massa corporal, é um bom indicador, mas não totalmente correlaciona com a gordura corporal. Então, existem 3 limitações que eu vou citar, né? Nós vamos discutir nessa questão, vou tentar colocar para vocês, e vocês podem escolher uma dessas limitações para colocar nessa questão. A primeira limitação é que esse índice de massa corporal, né, o cálculo do IMC, ele não distingue a massa gordurosa da massa magra. Então, podendo ser pouco estimado em indivíduos mais velhos em decorrência da sua perda de massa magra, né, e diminuição de peso. E também é um método que poderia estar subestimando em indivíduos musculosos. Então, essa seria uma limitação do IMC, que ele não é indicado, né, para a questão da população idade mais velha, porque a composição corporal dessa população mais velha é diferente, então ele vai estar trazendo um dado que não é legal, que não é real da população, da composição corporal, e também em relação à população de indivíduos que tem uma questão de composição de massa magra aumentada. A segunda limitação que eu quero colocar para vocês, também pode ser uma a ser colocada na questão, é que esse é um método que ele não vai refletir necessariamente a distribuição da gordura corporal. Por quê?
Porque à medida que essa distribuição de gordura ela torna-se importante na avaliação do sobrepeso e da obesidade, por causa da gordura visceral, intraabdominal. Então, essa gordura ela é um fator de risco potencial para a doença, independentemente da gordura corporal total. Então, um exemplo, indivíduos, né, com o mesmo MC, eles podem ter diferentes níveis de massa gordurosa visceral. Um exemplo, a distribuição de gordura abdominal ela é claramente diferenciada pelo sexo, né? Porque acúmulo de gordura corporal no homem é, em média, o dobro da quantidade da gordura abdominal em relação à mulher na pré-menopausa. Então, essa seria uma outra, né, a justificativa para essa questão. A terceira limitação e última que eu gostaria de colocar para vocês é que esse é um método que ele não indica necessariamente o mesmo grau de gordura em populações diversas, né? Particularmente por causa das diferentes proporções corporais. Então, a população brasileira, ela utiliza essa proposta pela Organização Mundial da Saúde para classificar sobrepeso e obesidade, só que o seu uso apresenta essas limitações, como a gente já consegue ser constatadas na literatura. Apresenta, então, semelhante correlação com as doenças de comorbidades. A questão C, para fazer uma relação entre a obesidade, a inflamação e a resistência à insulina. Então, nós temos que abordar 3 conteúdos importantes nessa explicação. Eu vou tentar colocar esses 3 conteúdos e no final a gente finaliza a resposta da questão. Primeiro, nós temos que rever um pouco a questão da formação do tecido adiposo, né, para falar um pouco dessa obesidade. Nós sabemos que o tecido adiposo, na sua própria composição, ele é composto pelos adipócitos, né, pré-adipócitos, por células endoteliais, por leucócitos, monócitos e macrófagos resistentes. Essa é a composição do nosso tecido adiposo. A obesidade, ela é caracterizada como esse estado inflamatório crônico. Então, a inflamação, ela responde de forma direta, proporcional ao aumento da adiposidade corporal. Então, nós temos que ter algumas coisas importantes em mente. Primeiro, nós temos que buscar a questão da composição do tecido corporal. Quando a gente consegue visualizar essa composição do tecido corporal, nós conseguimos entender um pouco a questão, né, da obesidade, que a obesidade, ela é uma doença, e essa obesidade, por aumentar, né, o tamanho desses adipócitos, dessas células adiposas, elas acabam proporcionando também uma maior infiltração de macrófagos, né, porque são proporcionais ao aumento dos adipócitos. E com isso, nós conseguimos iniciar aí o metabolismo, a questão da resposta inflamatória. Essa questão pode aumentar a produção dessas citocinas pró-inflamatórias e proteínas de fase agudas, né? Então, são 2 aspectos aí importantes. Algumas dessas citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, como o TNF, elas vão estar envolvidas na regulação do metabolismo e também na ingestão alimentar. A TNF, ela regula a ação da insulina no tecido adiposo. Ela modula a questão da liberação da leptina por esse tecido, né? Então, são coisas importantes que nós temos que buscar e tentar entender para tentar relacionar essas 3 coisas que a questão coloca. Então, primeiro é buscar a questão da formação do tecido adiposo, né? E aí, a partir dessa formação, entender o processo em relação ao que desencadeia nesse tecido adiposo com a questão da obesidade, do aumento do tamanho desses adipócitos, e que leva à questão desse processo inflamatório, né, que é a secreção dessas citocinas pró-inflamatórias,
também a questão de ácidos graxos livres, e também outra questão importante também é a questão da resistina. Eles têm um papel fundamental diretamente relacionado à questão da resistência na insulina e então para desenvolvimento da diabetes, ok?